Olá, Shalom! Hoje, na unidade número 7, nós vamos falar sobre o Shva, aqueles dois pontinhos que às vezes aparecia embaixo de alguma consoante. E nós vamos fazer isso lendo alguns versículos sobre a Torre de Babel, a Torre de Babel. Então, vamos lá? Então, vamos iniciar fazendo uma revisão de vocabulário. Você pode pausar o vídeo, tentar ler essas palavras e ligar com os desenhos correspondentes e depois voltar aqui para nós lermos juntos. Então, a primeira palavra que já está feita é Even. Even, pedra. E a primeira palavra aqui no topo da lista? Ein, olho. Ein. E a segunda palavra? Zaken, uma pessoa idosa, um ancião, um sábio. Zaken. A penúltima palavra, sus, cavalo. Muito bom, sus. E a última palavra, chamá. Ele escutou, chamá. E aqui também nós temos algumas palavras que nós vamos ligar com a tradução. Então pause o vídeo, leia essas palavras em voz alta, ligue com a tradução correspondente e depois volte aqui para nós lermos juntos. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é ano, Shana. Shana. Essa aqui já está feita. E a primeira palavra lá em cima? Yadá, isso mesmo. Yadá, ele sabia. E a terceira palavra? Rachá, um malvado, Rachá. Essa penúltima palavra, Tzadik, que é o contrário de Rachá, Tzadik. E a última palavra, Makom, lugar, Makom. Muito bem. Então, nós vamos fazer uma pequena revisão do que foi visto na unidade 6, na unidade passada. Nós falamos dos substantivos e dos adjetivos e nós aprendemos que há certos sufixos, certos finais que podem indicar para a gente o gênero de um substantivo. E a gente viu que com o adjetivo era mais fácil porque ele sempre vai indicar o gênero correto das palavras, ok? Então eu vou ler esse versículo que está aqui em Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículo 1, e depois nós vamos analisar palavra por palavra. Então, Vayei Chol haaretz, Safá echat, Udevarim ahadim. Então, Vayehi, e foi, aconteceu, também abre um novo capítulo. Chol haaretz. Haaretz é uma palavra que nós já conhecemos, né? Eretz, terra, isso mesmo. Safá. Safá é uma palavra nova no nosso vocabulário, significa língua. E safá significa língua no sentido de idioma, não no sentido de língua que a gente tem na boca, ok? Então, safá, e percebam aqui que ele tem esse finalzinho A, que mostra pra gente que o substantivo safá é um substantivo feminino. Então, safá echat, uma só língua. O devarim, aqui, davar, palavra, no plural a gente vê esse im, devarim ahadim. Ahadim também vem de ehad, um, então as mesmas palavras. Um só idioma e as mesmas palavras. E é interessante a gente notar aqui que há essa teoria então na Bíblia de que no princípio todas as pessoas falavam a mesma língua. Segundo um comentarista chamado Rashi, um comentarista judeu que viveu no século XII, essa língua era o hebraico. O que você acha disso? Então, hoje nós vamos falar finalmente sobre o Shevá. E o que era o Shevá? Você se lembra que algumas vezes nós vimos assim dois pontinhos embaixo de uma consoante. E o Shevá, algumas vezes, ele não vai ser lido, você vê aqui dois tracinhos, e algumas vezes ele vai ser lido como E. Então, por exemplo, um mem com um Shevá embaixo, pode ser que a gente vai ler só o som do M,
ou pode ser que nós vamos ler como me. Agora é importante a gente lembrar que o shvá não é uma vogal, ok? Ele não é considerado uma vogal. Lololó. Então, vamos ver qual é a regra básica. Olhem só essa palavra aqui. Essa palavra é lida ishmeru. Você percebe que cada shvá eu li de uma forma diferente. Por quê? Porque o shvá simples ou o shvá nar, esse que não é lido, que não é pronunciado, a regra básica dele é que ele fecha uma sílaba. Então, olhem só, como o shvá não é uma vogal, ele não tem força o suficiente para formar uma sílaba só dele, para formar uma sílaba sozinho. Por isso, ele fecha essa primeira sílaba do yud com hirik. A gente não pronuncia ish. E por que o nome dele é assim, nar, em hebraico? Olhem o coelhinho descansando. Nar, em hebraico, quer dizer descansando. Então, o shvá que fecha a sílaba, ele é simples, ele é mudo por causa disso, porque ele está descansando, a gente não precisa pronunciar. E quando o shvá estiver abrindo uma sílaba, então ele sim vai ser pronunciado. É o que a gente chama em hebraico de um shvá na, é um shvá móvel que se movimenta. Ou em português a gente pode chamar ele de um shvá vocal, ok? Então aqui, ishmeru, a regra básica é essa. O shvá simples ou nar fecha a sílaba, o shvá vocal ou na abre a sílaba. Então, olhem só essa palavra aqui. Mamlehot. Então, o primeiro shvá, ele está fechando a sílaba, e o segundo shvá está abrindo a próxima sílaba. Mamlehot. E mamlehot é uma palavra, não é exatamente o plural, mas ela vem de mamlaha, reino, que é uma palavra nova no nosso vocabulário. Aqui, mamlehot, duas sílabas, ok? Primeiro shvá fechando a primeira sílaba e o segundo shvá abrindo a segunda sílaba. Por isso, o primeiro eu não pronunciei e o segundo eu sim pronunciei. Então, vamos ver quais são as regras para cada um dos shvaim, né? A gente viu a regra básica, a primeira regra do shvá vocal ou do shvá na é uma regra muito simples, na verdade. Olhem essa palavra aqui. Como você acha que a gente vai ler essa palavra? Beiado. Isso mesmo. O que acontece aqui? Quando um shvá aparece embaixo da primeira letra da palavra, ele só pode estar abrindo uma sílaba, não é verdade? Não tem como ele estar fechando porque ele é a primeira letra. Essa regra aqui, ela é muito simples da gente entender, ela é bem óbvia. Beiado. Então vamos fazer um exercício sobre essa regra. Aqui nós temos 3 palavras, então pause o vídeo, tente ler essas palavras e depois volte aqui para nós lermos juntos. A primeira palavra que nós temos aqui é beemá. Beemá, que é uma palavra nova no nosso vocabulário, significa gado. Isso mesmo. E a segunda palavra? Kenaan. Isso mesmo. Kenaan. E esse nome faz você lembrar de algum nome que você já conhece? Isso mesmo. Kenaan é o nome em hebraico de Canaã, ok? E a terceira palavra que nós temos aqui? Yehudá. Isso mesmo. Yehudá. Yehudá também é um nome conhecido, não é? Judá. Yehudá. Então, vamos ver qual é a segunda regra do shvá na, do shvá vocal. Segunda regra é a seguinte. Olhem só. Como você acha que nós vamos ler essa palavra? Ir-te-vu. Por quê?
que quando nós temos dois shvaim seguidos, a gente já sabe que eles não podem formar uma sílaba sozinhos, né? Ele não é forte o suficiente. Então, quando nós temos dois shvaim seguidos, o primeiro só pode estar fechando a sílaba e o segundo só pode estar abrindo a sílaba, não é? Então, quando nós temos dois shvaim seguidos, o segundo sempre é um shva na, um shva vocal. Ir, te, vu. Então, vamos tentar ler algumas palavras, essas palavras aqui. Pause o vídeo, tente ler essas palavras e depois volte aqui para nós lermos juntos. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é Irmiau. Isso mesmo, Irmiau. E a segunda palavra, Mizbehot. Mizbehot. Percebe que a gente pronuncia o zain aqui, né? Mizbehot. E a última palavra, Ilbeshu. Ilbeshu. Muito bom. Então, nós tínhamos aqui Irmiau, Mizbehot e Ilbeshu. A terceira regra do shva na, do shva vocal, é a seguinte. Olhem só essa palavra aqui. Mimecha. Então, quando nós temos um dagesh forte na letra, então isso quer dizer que a consoante está duplicada. Se a consoante está duplicada, na hora que nós formos dividir a sílaba, essa letra com o shva tem que estar abrindo a próxima sílaba, ok? Então, mimecha. Agora, eu quero falar uma coisa com vocês. Pode ser que vocês escutem pessoas que falam hebraico, conhecem hebraico há muito tempo, até mesmo judeus, falando palavras como essa daqui, pronunciando mimha, quer dizer, de você. Eu recebi um presente mimha, de você. Ou vocês podem ver que a palavra Brit, de Brit Milá, ela é escrita com um shva na primeira letra, embaixo do bet. Então, o correto seria ler Berit, conforme a primeira regra que a gente viu. Vocês estão certos. O que acontece é que hoje em dia, aqui em Israel, os israelenses eles não falam as palavras de acordo com as regras do hebraico bíblico. Então, a gente tenta falar de uma maneira que é mais fácil. Brit Milá, Mimha. Mas a forma correta em hebraico bíblico, quando a gente está lendo na Torá ou quando a gente está rezando, é essa. Berit e Mimecha. Por mais estranho que alguém que já saiba hebraico possa te falar, não, ninguém fala assim, quando a gente lê na Torá, é assim que a gente fala, ok? Então, vamos ler aqui mais algumas palavras. Então, tente ler essas palavras, pause o vídeo e depois volte aqui para nós lermos juntos. A primeira palavra que nós temos aqui, então, é o Geshu. O Geshu. Isso mesmo. E a segunda palavra que nós temos aqui? Anearot. Anearot. E aqui talvez você perceba que tem a palavra Naar, rio. E esse finalzinho aqui, ot, o que indica pra gente? Que é o plural. Naar, rio, nearot, rios. Aqui, na verdade, tem também o artigo definido, anearot, os rios, mas a gente vai falar sobre isso depois. E aqui, vatedaber, vatedaber, ok? Então, vamos aqui fazer mais um exercício. Em cada linha, há uma palavra que a gente vai ter que marcar, e nessa palavra que tem um shva na, um shva vocal. Então, pause o vídeo, tente ver essas palavras aqui, tente lembrar das 3 regrinhas que a gente já aprendeu e ver qual palavra que tem um shva vocal. Então, na primeira linha, nós temos betor, que já está marcado. Betor é uma palavra nova no nosso vocabulário, quer dizer dentro, e betor é a primeira regra que a gente viu, né? Um shva embaixo da primeira letra
Então, só pode estar abrindo. Betor. E na segunda linha, qual é a palavra que tem um shva na, um shva vocal? É essa palavra aqui. Mishpehot. Segunda regrinha, não é? Quando nós temos dois shvaim seguidos, o segundo sempre é um shva vocal. Na terceira linha, qual palavra nós temos um shva na, um shva vocal? É essa palavrinha aqui. Itzeru. Itzeru. Por quê? Porque nós temos aqui um dagesh forte, a terceira regrinha. Um dagesh forte no tzadi, então nós vamos ler Itzeru, ok? Então vamos aprender agora as regras do shva nar, do shva simples, esse shva que a gente não pronuncia. A primeira regrinha é muito simples. Olhem só essa palavra. Como você acha que nós vamos ler essa palavra? Beiter. Isso mesmo, beiter. E por que beiter? Muito óbvio. Se o shva simples, se o shva nar fecha a sílaba, então quando ele é a última letra da palavra, ele só pode estar fechando a sílaba, concordam? Beiter. Então vamos ler algumas palavras. Então, pause o vídeo, tente ler essas palavras e depois volte aqui para nós lermos juntos. Olhem só, a primeira palavra, como nós lemos? Malach. Malach é um mensageiro, ok? A ideia de anjo não é uma ideia que nós temos na Bíblia, essa ideia que a gente tem na nossa cabeça hoje, um anjinho com asinhas, auréola. Essa ideia não existe realmente na Bíblia hebraica, ela é uma ideia bem mais tardia. E um malach, então, ele pode ser um mensageiro de Deus, ele pode ser um ser sobrenatural, ele pode ser um humano também. Tem vários malachim na Bíblia que são pessoas, são simplesmente mensageiros, ok? E aqui, como nós vamos ler essa palavra? Rocher, isso mesmo. Rocher, que já é uma palavra conhecida nossa, não é? Escuridão. E a terceira palavra? Alar. Alar, que também já é uma conhecida nossa. Perceba que algumas vezes o shva, quando ele aparecer na última letra, ele não vai ser escrito, porque não faz mesmo muita diferença, não é? E a segunda regra do shva nar, do shva simples, qual é? Olhem só essa palavra aqui. Como você acha que nós vamos ler essa palavra? Então, preste atenção nesse sinalzinho que nós temos em cima do reish. Esse sinal, na verdade, ele não existe na Bíblia. Ele é um sinal que indica pra gente uma sílaba tônica. Por que a gente está usando esse sinal se ele não existe na Bíblia? Bom, é que esse sinal é um sinal que é uma convenção para se usar com iniciantes. O lambdim, que ele está na nossa bibliografia, tem a gramática dele traduzida para o português, ele também usa esse sinal para indicar uma sílaba tônica. Mas por que isso? Porque em hebraico existem mais de 20 símbolos diferentes para indicar sílaba tônica. Então, para a gente não confundir a cabeça dos alunos, a gente vai usar esse símbolo aqui, ok? Então, a segunda regra do shva nar é o seguinte: um shva nar pode estar fechando uma sílaba tônica, ok? Então, aqui nós vamos ler redna, redna. Perceba que a sílaba forte aqui é o re, ok? Redna. Então, essa é a nossa segunda regrinha do shva nar, do shva simples. Após uma sílaba tônica, né, fechando uma sílaba tônica, ele é um shva simples, um shva nar. Então, olhem essas palavras aqui. Pause o vídeo, tente ler essas palavras e depois volte aqui para nós lermos juntos. Essa primeira palavra aqui, como nós vamos ler? Preste atenção no sinal de sílaba tônica. Laila, isso mesmo.
Laila é uma palavra nova no nosso vocabulário, quer dizer noite. E é noite no sentido em inglês como night. Então, a gente, quando vai dormir, a gente diz Laila Tov, ok? Vocês se lembram que quando a gente entra em casa à noite, a gente cumprimenta alguém, a gente diz Erev Tov, mas quando a gente vai dormir, a gente diz Laila Tov, ok? Essa segunda palavra aqui. Komna, isso mesmo, komna. Perceba que a sílaba forte é o ko, komna. E a terceira palavra? Tseakna, tseakna. Olha que interessante aqui. A primeira sílaba, ela se inicia, iniciando ela a uma letra com um shva. Quando inicia a sílaba, a gente sim pronuncia tse. E depois ao ain, que faz a sílaba tônica. Depois a gente tem um outro shva fechando a sílaba. Então, tseakna. Agora vamos ver a terceira regra do shva nar, do shva simples. Então, olha essa palavra aqui. Como você acha que nós vamos ler essa palavra? Itkatev, isso mesmo. A terceira regra é o seguinte, após uma vogal breve, nós vamos ter um shva nar, ou um shva simples, ok? Itkatev. Agora, essa regra, ela só vale quando na mesma consoante não há um dagesh forte. Ou seja, a segunda regrinha do shva na, do shva vocal, é mais forte do que essa terceira regrinha, ok? E quais eram mesmo as vogais breves? Essas daqui são as nossas vogais breves. O A, patar, o E, o segol, o I, hirik, e o U, o shurek. Essas são as 4 vogais breves que nós vimos até agora. Então, vamos ler algumas palavras, ok? Quero que você, então, pause o vídeo, leia essas palavras e depois volte aqui para nós lermos juntos. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é migdal. Isso mesmo, migdal é uma palavra nova no nosso vocabulário, que ela quer dizer torre. Isso mesmo. E você se lembra de alguma palavra que era parecida, que tem as mesmas consoantes? Gadol, grande, tem as mesmas consoantes, tem a mesma raiz. Gadol, grande, e migdal, que é uma torre, é um edifício grande. E aqui, essa palavra aqui? Avraham. Isso mesmo, Avraham. Avraham é um nome também que você com certeza conhece, é o nome em hebraico do Abraão. E segundo os sábios judeus, Abraão tinha 48 anos quando aconteceu o episódio que a gente conhece com a Torre de Babel, com a Migdal Babel. Esse último nome aqui? Biniamim. Biniamim. Esse nome também é conhecido Benjamim, isso mesmo, Benjamim. Aqui em Israel, todo Binyamin, ele tem o apelido de Beni. Então, vamos lá, eu quero que você novamente procure aqui, em cada linha, nós temos um shva nar, um shva simples, que é aquele shva que não é vocalizado, que a gente não pronuncia. Então, pause o vídeo, procure aqui cada linha, qual é a palavra que tem um shva simples e por quê, de acordo com as 3 regrinhas que a gente aprendeu. Depois volte aqui para nós lermos juntos. Então, olhem só. Na primeira linha, nós temos derer, derer, que é a primeira regrinha que a gente aprendeu, não é isso? Quando o shva está na última letra da palavra, ele é um shva simples, um shva nar, fecha a sílaba. E do lado de derer, a gente tem uma palavra que na verdade tem um shva vocal, um shva na, mas é uma palavra nova no nosso vocabulário, meod.
Meod significa muito. Isso mesmo. E aqui na segunda linha, qual das duas palavras é que tem um shva simples, um shva nar? Essa palavra aqui, lerna, lerna. E aqui, que regra é essa? Por quê? É a segunda regra, o shva nar. Então, o shva nar, ele fecha uma sílaba tônica, ok? Portanto, lerna. E na última linha nós temos Israel. Israel também é uma palavra nova no nosso vocabulário, que é Israel. Em hebraico, Israel. A gente tem que pronunciar o lamed, lembrem-se disso. E por que a gente pronuncia esse shva aqui? Aliás, por que a gente não pronuncia esse shva, né? Por que ele é um shva nar? Porque ele vem depois de uma vogal breve. Isso mesmo, Israel. A gente voltou aqui no início daquele nosso versículo de Bereshit, Gênesis capítulo 11, versículo 1. Vayehi chol haaretz safa echad udevarim ahadim. Olhem só, Vayehi, e foi, chol haaretz, toda a terra, safa echad, uma só língua, um só idioma, udevarim ahadim, e as mesmas palavras. E aqui nós temos a continuação em Bereshit, Gênesis capítulo 11, versículo 2. E eu vou ler primeiro esse versículo aqui bem devagarzinho, depois a gente vai lendo cada uma das palavras juntos. Então vamos lá. Vayei benas'am mikedem, vayimtseu bik'a be'eretz shin'ar, vayeshvu sham. Então, vayei, e aconteceu, benas'am. Então, ao se deslocarem, e esse bet aqui, ele tem um shva. Que shva é esse? Ele é um shva na, é um shva vocal. Isso mesmo. Por quê? Por causa da nossa primeira regrinha. Eu vou dar uma dica prática para vocês. Ela não funciona 100% do tempo, mas funciona bastante. Tentem olhar, tentem lembrar sempre as 3 regras do shva vocal, do shva na. E aí, por eliminação, se não for nenhuma dessas 3, das 3 regrinhas que a gente viu, primeira letra da palavra, 2 shvaim seguidos ou da gesh forte, que são 3 regrinhas bem fáceis de vocês lembrarem, então só pode ser um shva nar. Não funciona 100% das vezes, mas quando vocês se esquecerem das outras regrinhas, ajuda bastante. Então, benas'am, primeira letra da palavra, mikedem, do Oriente, va'imtseu, e eles encontraram. Aqui nós temos 2 shvaim seguidos. Quando nós temos 2 shvaim seguidos, o segundo sempre é vocal. Então, va'imtseu. E aqui, como nós vamos ler? Bik'a, isso mesmo. Por que esse daqui é um shva nar, um shva simples? Que ele vem depois de uma vogal breve. E aqui vale aquela dica que eu dei para vocês da eliminação. Está na primeira letra da palavra? Não. São 2 shvaim seguidos? Não. Tem um dagesh forte? Não. Então, é um shva nar. Bik'a, be'eretz, na terra, shin'ar. Aqui é o nome dessa terra, shin'ar. E por que esse shva aqui é um shva simples? Porque ele vem depois de uma vogal breve. Isso mesmo. Vayeshvu sham. Então eu quero falar com vocês sobre essa palavrinha aqui, kedem, porque ela é uma palavra muito especial em hebraico. Kedem significa leste, o lado em que o sol nasce.
Agora, em português a gente tem até uma expressão e a gente tem uma ideia mais ou menos assim, que o meu futuro é o que está na minha frente, que vai vir pelo meu caminho, e o meu passado é o que está atrás de mim, já passou. Não é isso? Agora, o homem bíblico, ele tem uma cultura diferente, uma imagem diferente na cabeça dele. Então, é como se nós sempre estivéssemos voltados para o sol. Por isso, Kedem pode ser oriente, mas também tem uma palavra Kadima, que quer dizer em frente. Por causa disso, nós estamos então em frente, voltados para o sol. E a minha vida, o que eu posso ver é o que eu conheço, é o passado, é o que eu já conheço da minha vida. E o que está atrás de mim é o que eu desconheço, o que eu não conheço ainda, o que não aconteceu, é o futuro. Então, Kedem pode ser o Oriente, que é o lado que o Sol nasce, pode ser o Leste, pode querer dizer Kadima, em frente, e Kedem também pode ser o passado, ok? Então, a gente tem essa palavra aqui muito interessante na Bíblia. Então, vamos ler aqui mais um versículo de Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículo 3. Então, primeiro vou ler todo o versículo, depois a gente lê palavra por palavra. Vayomru ish el re'eu, Hava nilvena levenim, venisrefa lisrefa, vatei laem, alevena leaven, ve'achemar, Aya laem la homer. Então, olhem só. Vayomru, e eles disseram, Ish, que é Ish? Um homem, isso mesmo. El para Re'eu, para o próximo dele. Hava, vamos. Nilvena, vamos construir, vamos fazer. E aqui nós temos dois shvaim. Quando nós temos dois shvaim, um seguido do outro, o segundo é um shva vocal, um shvaná. Levenim, nós vamos fazer tijolos. E esse shva que aparece aqui é um shva vocal também, primeira letra da palavra. Venisrefa. Então aqui nós temos três shvaim. O primeiro está na primeira letra da palavra, é um shva vocal. O segundo são dois shvaim seguidos, então, primeiro simples, o segundo vocal. Então, venisrefa, lisrefa, e vamos queimá-los no fogo. Vatei, e será, e laem, e foi para eles. A levena, então nós temos aqui um shva vocal, isso mesmo, porque ele tem um dagesh forte, exatamente. Então, e será para eles o tijolo leaven, como pedra. Então, o tijolo serviu para eles de pedra, para eles construírem. Ve'achemar, e aqui esse ve, um shva vocal. Isso mesmo, porque ele é a primeira letra da palavra. Então, e o barro, ayá, era, laem, para eles, la homer, como a argamassa, como o betume, ok? Vamos ler aqui mais um versículo. Então, de novo, eu vou ler esse versículo, então nós vamos ler palavra por palavra. A gente tem aqui Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Vayamru, Ava, nivne lanu, ir umigdal, verosho bashamayim, venaase lanu, shem, pen nafutz, al penei hol haaretz. Então, olhem só. Vayomru, e eles disseram, aqui a gente percebe Aleph Mem Reish, a gente percebe a raiz do verbo amar, ele disse. Hava, vamos. Nivne lanu, vamos construir para nós. Mas aqui tem um shva, que shva é esse? Um shva simples, isso mesmo, porque ele está após uma vogal breve, isso mesmo.
Então, vamos construir para nós uma ir. O que era uma ir? Uma cidade. O Migdal. E uma torre. Isso mesmo. E aqui nós temos um shvá. Que shvá é esse aqui em Migdal? Um shvá simples, porque ele vem após uma vogal breve. Verosho. Aqui a gente tem um shvá vocal, isso mesmo, porque ele está na primeira letra da palavra. Então, Rosh é cabeça em hebraico, mas Rosh também é o topo de alguma coisa ou o início de alguma coisa, tanto que o ano novo, o início do ano, a gente chama de Rosh Hashanah, literalmente seria a cabeça do ano, mas é isso, o início do ano. Então, Verosho e o cume desse Migdal, dessa torre, Bashamayim. O que era Shamayim? Isso mesmo, nos céus. Então, o cume da torre chega até os céus. Venaaselano. E nós faremos para nós. A gente tem aqui esse V, um shvá vocal, porque ele está na primeira letra da palavra. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer para nós Shem, um nome. Pen, para que não. Nafutz, para que nós não sejamos espalhados. Al penei, sobre as faces, então sobre a face. E aqui penei é um shvá vocal, isso mesmo, primeira letra da palavra. Chol haaretz, sobre toda a terra. Então, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então, vamos fazer uma revisão do vocabulário que nós vimos hoje aqui na unidade 7. Be'emá, gado, be'emá. Laila, noite, no plural, leilot. Laila tov, leilot tovim. Migdal, torre, Migdal. Malach, mensageiro, Malach. Mamlacha, Mamlacha, reino, Mamlacha. Kedem, Oriente ou passado, Kedem. Rosh, cabeça, Rosh. Safá, idioma, Safá. Israel, Israel. Hem ou Emá, que é eles. Betor, dentro. Ve, quer dizer e ele sempre vai estar colado na próxima palavra, nunca sozinho. Ve. Meod, muito. Meod. Baná, ele construiu. Baná. Matzá, ele encontrou. Matzá. Então, o que é importante nós sabermos da unidade número 7? Nós aprendemos sobre o shvá vocal, ou o shvá na. Ele é o shvá que é pronunciado. Esses dois pontinhos que tem som de E. E a regra geral é que ele abre a sílaba. E a gente aprendeu 3 regrinhas sobre ele, que é, quando ele aparecer na primeira letra da palavra, ele obviamente está abrindo a sílaba. Quando há 2 shvaim consecutivos, o segundo é um shvá vocal. E quando há um dagesh forte, também é um shvá na. Essas não são todas as regras do shvá, a gente está aqui iniciando nossos estudos,
Então, na verdade, há mais 2 regras, mas elas não são tão importantes agora da gente saber. E o que eu aconselho você é isso. Se você achar que tem muita regra, tente aprender essas 3 aqui e depois vá por eliminação. E a gente viu as regras do Shva simples, do Shva nar, que é aquele Shva que não é vocalizado, ele é um Shva mudo. E ele sempre fecha a sílaba. Então, as 3 regrinhas que nós vimos foi que ele aparece na última letra de uma palavra, fechando uma sílaba tônica ou após uma vogal breve. Então é isso, não se preocupe, é lógico que é interessante a gente saber ler corretamente, mas como vocês viram, há até uma certa discordância entre como os israelenses falam algumas palavras e como nós lemos algumas palavras do hebraico bíblico. E mais para frente vai ser mais importante para a gente saber reconhecer quando realmente é um shuvá vocal, quando é um shuvá simples. Por enquanto isso não é tão importante. Então, se tiver muito confuso, muita regrinha para você, estude as 3 regras do shuvá na e trabalhe assim por eliminação, ok? Então, o dever de casa é aprender essas regrinhas do shuvá na, como eu já falei para vocês, para você poder continuar os seus estudos, é suficiente você conhecer as 3 regrinhas do shuvá vocal. Estude o vocabulário novo, faça os exercícios da unidade 7. E é isso, então, hoje à noite, quando você for dormir, você pode desejar aos seus familiares uma Laila Tov. Então é isso, Laila Tov. Tchau, tchau.